Fala pessoal, começando mais um vídeo. E o tema do vídeo hoje é quebrando a linha do imaginário. Vou tentar explicar com as minhas palavras, esse tema, essa análise daquilo que eu entendi sobre o que seria essa ideia, quebrar a linha do imaginário. Já que a gente fala tanto sobre a questão do inconsciente e da linguagem, não verbal, e dessa questão mais simbólica, então é necessário a gente falar sobre essa questão dessa linha imaginária, ou seja, quebrando a linha do imaginário. O que seria isso? O que seria uma pessoa que quebra os padrões, que quebra a linha da imaginação? Quais símbolos, como que ocorreria esse tipo de situação, ok? Então, vou falar aqui de uma forma alegórica, explicar como isso ocorre, essa quebra dessa linha imaginária, e leva o indivíduo para um estado nervoso, um estado de reflexão, um estado mental, ok? Então, basicamente, quando o indivíduo está em um jogo de futebol, ali dá aquela torcida e o time faz um gol, esse indivíduo basicamente quebra essa tal linha imaginário, certo? Onde que a mente, as emoções do indivíduo são elevadas e há uma oscilação na frequência mental, ok? Eu vou dar uma explicação agora meio que assim, negativa, tipo um acidente. Num acidente, os indivíduos eles não esperam aquele evento, basicamente. Mas acontece. E quando isso ocorre, esses indivíduos também quebram ali no imaginário e passam a ser sugestionados, negativamente, sendo também estados nervosos, pesadelos, E é um momento difícil ali para aqueles indivíduos, onde que, literalmente a sua mentalidade estável, o status quo, a consciência em si é alterada, certo? Isso aí já denota uma quebra da linha imaginária. Então, aqueles indivíduos que têm uma aparência diferente, certo? Então, aqueles indivíduos muito belos, esse indivíduo também quebra essas tais linhas imaginárias, leva a gente para imaginação, ou seja, a gente sai da realidade, da mente analítica e observadora, da mente imaginária e sonhadora, ok? Então, basicamente, a quebra da linha imaginária seria esse tipo de situação, certo? Então, quando se há também uma guerra, um conflito, as pessoas também passam a acessar ali um estado nervoso, certo? Outra observação que eu vou fazer, para olhar alegoricamente, tipo um caça. Quando o caça quebra a linha do som, observa que há uma ondulação no caça. Então ali seria uma explicação assim, meio que paralela, para explicar essa tal linha mental imaginária. Então, quando o indivíduo quebra essa linha imaginária, há literalmente um choque. Há uma turbulência no indivíduo que mexe com toda a questão nervosa. Okay? Também um julgamento. O indivíduo também
está ali no momento de reflexão, e ali também uma questão nervosa ocorrendo naqueles indivíduos. É um assunto complexo quando a gente fala na quebra da linha imaginária, mas ela é existente. Há momentos que é necessário a gente saber oscilar entre a realidade e essa tal imaginação, certo? Mas não é interessante viver literalmente fora da linha imaginária. Correto mesmo de viver dentro dessas linhas imaginárias, respeitando todas as leis, certo? Então, basicamente, quando essas leis mentais, essas leis que nos regem, quando é quebrada, quando é alterada, ocorre esses estados análogos de consciência. Então, o indivíduo ele é perceptivo, ele é sensível. Então, aquilo que cerca, né, que rodeia os indivíduos, tanto individualmente como coletivamente, influencia literalmente no estado emocional do indivíduo. Certo? E nós sabemos que quando o estado psíquico é quebrado, demora um pouquinho para ele se restabelecer. Então, quando se fala em questão de saúde mental, vê a necessidade de trazer esse indivíduo para uma organização mental. Né? Muitas vezes a gente usa meditações, estado alterado de consciência, para alterar os pensamentos desse indivíduo, mas sendo com um certo cuidado. Certos tipos de psicodramas são feitos, né, para tentar ressignificar a mente dessas pessoas, mas com as dosagens corretas, né? Então é isso. A importância da gente respeitar as limitações da mente, né, a consciência, e saber utilizar da melhor forma possível a imaginação. Ok? A imaginação ela é existente, o inconsciente ela é real. Eu acredito que seja milhares de vezes maior do que a própria consciência, aquilo que a gente compreende. E por isso a gente tem que ter cuidado com a questão emocional do indivíduo, né? Então, quando a gente quebra essa linha imaginária, a gente passa a flutuar e orbitar em um mundo mental desconhecido, ok? E ali a gente passa a ser sugestionado de diferentes tipos de formas e perdemos esse chão, essa consciência que a gente conquistou ao longo do tempo, né? Esse produto que a humanidade conquistou, né? Essas leis, essas regras que é feita para a gente manter esse tal status quo, né? Esse estado de normalidade que tanto faz bem para o ser humano, né? Para organizar a vida dele. Também para ele viver em sociedade, isso é importante, ok? Então, quando acontece uma alteração no ambiente, quando que mexe com o status quo, ocorre essa quebra da linha imaginária. Muito parecido, como eu disse, com um caça quebra a barreira do som. É como se fosse uma régua imaginária, mas existente. E quando isso ocorre, o indivíduo fica muito sensível e basicamente dispara, né, aquele gatilho, né, tem que ser refletido e entendido, gatilho de luta ou fuga. Porque são ideias psicológicas que a gente tem que entender para explicar esses mundos, mas existe essa tal linha imaginária. Quando a gente vai colocar um indivíduo em um estado alterado de consciência, usar uma indução, basicamente a gente está mexendo com essa linha imaginária, levando ele para um mundo imaginativo, certo? É lógico que no mundo imaginativo há sim um grau de consciência, pois ali também há símbolos, ok? Mas é isso, eu estou tentando explicar a base e que faz quebrar essa linha imaginária, né? As induções, né? E a forma como se faz o tal ritual, né?
Então, quando a gente começa a sugestionar esses indivíduos, aqueles indivíduos, e passa literalmente a mexer com essa tal linha imaginativa. E quando começa a ocorrer essa linha imaginativa, o estado alterado de consciência passa a realmente a existir. Então aí está o segredo de muitos sacerdotes, né, de muitos manipuladores, o segredo também da hipnose, uma não verbal, onde que ocorre esse fenômeno da quebra da linha imaginária. A gente começa a pensar nessa questão no dia a dia também em si, no estado de vigília ocorre essa quebra da linha imaginária. Então quando a gente coloca o indivíduo em uma poltrona ou em uma cama para fazer uma indução, a gente basicamente está mexendo com essa linha imaginária. É lógico que a perceptividade e as induções vai se adequar a cada tipo de indivíduo, né? Outros vão acessar literalmente um estado profundo que vão se doar, se permitir. Outros vão acessar um estado mais leve, mais acessa. Mas tudo depende de entender, de saber transitar entre essa linha imaginária e a linha da consciência, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei trazendo mais vídeos a respeito do tema do canal. E até a próxima.